Gênesis 21, a partir do 8. Glória a Deus. Gênesis 21, 8. Diz assim a palavra do Senhor. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia o seu filho. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Até aqui por enquanto, queridos. A palavra de Deus fala para nós, eu creio que a grande maioria que conhece a história, de Abraão, Deus havia dado uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões, que a sua descendência seria numerosa. E como a promessa começou a demorar, a Sara, a esposa de Abraão, teve a brilhante ideia, de dar a Agar, que era a escrava dela, para que Abraão se deitasse com ela e assim gerasse filhos. E nasceu Ismael. Dessa união ali nasceu o Ismael. Só que passado algum tempo, Deus cumpriu a palavra dele, porque Deus sempre cumpre o que ele diz. Amém? Então nasceu Isaque. E se a gente for analisar ali toda essa história, nós vemos assim que desde quando Agar engravidou, isso já começou a dar problema, porque ela já começou a ter um certo atrito com Sara, Sara uma vez já despachou ela para longe, porque a confusão já se instalou ali dentro da casa. E quando Isaque nasce, a Bíblia fala que no dia que Abraão deu uma festa para desmamar o Isaque, fala que o filho de Agar, Ismael, começou a zombar de Isaque. A Bíblia não conta em detalhes o que é que aconteceu até ali, mas eu creio assim que deu na tampa, vamos dizer assim. A Sara chegou num ponto que ela falou assim: despede Agar e o seu filho, eu estou por aqui com ela. Em outras palavras, E a Bíblia fala assim que isso perturbou o coração de Abraão. Porque afinal de contas, Ismael era filho dele. E o coração de Abraão se perturbou com isso. E aí Deus vem e fala com Abraão. E ele diz assim: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, pois será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser abençoada. Mas também do filho da escrava eu farei um povo, pois ele é teu descendente. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão assim: Abraão, eu sei que o teu coração está apertado, eu sei que é um filho que você ama. Quem não ama um filho, não é verdade? Mas atenta ao que Sara está lhe pedindo. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: pode mandar Agar e o menino embora, porque o menino é responsabilidade minha. Eu me responsabilizo de cuidar desse menino. Eu me responsabilizo, ele não vai morrer. Eu vou fazer dele um grande povo. Por quê? Porque ele é teu descendente, Abraão. E tudo aquilo que é importante para você, Abraão, é importante para mim também. Então Deus assume uma responsabilidade ali de cuidar de Ismael. E nós vemos ali que no 14, logo de manhã, Abraão, ele despede Agar e o menino e dá para ela alguns pães e uma vasilha com água.
E eu estava olhando esse texto, pensei assim, a olhos humanos você olha e diz assim, poxa, mas Abraão foi carrasco, né? Despediu a escrava com o seu filho, né? E deu para ela alguns pães e um pouquinho de água. E a gente olha e diz assim, eu fiquei pensando assim, poxa vida, mas Abraão sendo tão rico, ele podia dar alguns servos e dizer assim, vá lá, acompanhe ela, cuidem dela, né? Dar algumas coisas de valores para Agar levar, mas ele não fez isso. Mas o que eu entendo, por que Abraão só deu alguns pães e água para Agar levar? Porque Deus tinha dito, eu vou cuidar do menino. Abraão confiou tanto que Deus iria cuidar de Ismael, que despacha ele. E a Bíblia fala assim, que eles ficaram vagando no deserto. E olha a confiança que Abraão teve em Deus. Porque o deserto é um lugar perigoso. Agora você imagine uma mulher com uma criança no deserto. Era o mesmo, querido, a olhos humanos, que declarar uma sentença de morte. Mas Abraão confiou que aquilo que Deus prometeu para ele iria cumprir. O menino não vai morrer, eu vou cuidar deles. E olha, eu quero continuar a leitura com você. Nós paramos no 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi e assentou-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Viveu no deserto de Parã com a sua mãe e ela lhe conseguiu uma esposa da terra do Egito. Queridos, pode apostar tudo no que Deus disse. Amém? Abraão acreditou no que Deus disse. Abraão doeu no coração dele mandar o seu filho embora. Mas Deus tinha dado uma palavra para ele, dizendo assim, eu vou me responsabilizar por essa criança. Eu vou fazer dele um grande povo. Abraão confiou. E quando eles estavam vagando pelo deserto, né, a água acabou. E eles pensaram assim, vamos morrer. E Agar deixa o menino a uma certa distância e começa a chorar, porque ela pensou que era o fim. Mas olha o que a Bíblia fala assim que Deus ouviu o choro do menino. Eu imagino no meu coração Deus dizendo assim, o menino está chorando, anjo, desça lá, porque eu dei uma palavra que eu vou cuidar desse menino, então desça lá agora e veja o que está acontecendo. E o anjo desce lá, queridos. O anjo desce lá e eles estavam no deserto. O deserto é um lugar de sequidão. E a Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Agar. E o que tinha lá? Uma fonte. Uma fonte no deserto. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que quando dá uma palavra, Ele cumpre. O Deus do impossível. O Deus que faz fontes no deserto. Não importa a situação, querido, que você esteja passando, você tem que olhar o que Deus disse em relação a isso. E se agarre no que Ele disse. E não olhe com os teus olhos naturais, porque aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Como o Senhor me falava nessa manhã, Ele disse assim, aposte a sua vida no que Deus disse. Você pode apostar a sua vida, querido, naquilo que Deus falou, porque a palavra de Deus nunca vai cair por terra. E eu acho tão maravilhoso que tem algumas Bíblias, né, que tem um índice atrás, e ele tem assim, quando você está angustiado, quando você está triste, quando você está passando por tribulação, queridos, vá lá,
Compre uma Bíblia dessa, se for o caso. Vá lá e veja o que Deus fala para você em relação a essa situação que você está vivendo. E se agarre nela. Porque você pode apostar tudo no que Deus disse. Porque o que Deus disse é verdade. Deus é fiel. A palavra de Deus diz assim, que vai passar os céus e a terra. Mas o que Ele disse nunca vai passar. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é filho do homem para que minta. Deus é verdadeiro, Ele é fiel. Então o que Deus disse, querido, você pode depositar a tua confiança. Você pode apostar tudo no que Ele disse. Porque o que Ele disse não vai falhar. Amém? Abraão ousou acreditar. E Deus foi fiel. Deus abriu uma fonte no deserto. Porque Deus disse, eu vou cuidar do menino. Eu vou cuidar dele. Sabe por quê, Abraão? Porque ele é teu descendente. Porque aquilo que é importante para você, é importante para mim. Abraão tinha uma aliança com Deus. Quando nós temos uma aliança com Deus, querido, Ele se importa conosco nas pequenas coisas. Ou grandes coisas, não importa. Se você tem uma aliança com Deus, querido, Deus se importa. E Deus vai fazer. Eu quero que você vá agora para um texto que eu estava lendo ontem. E eu achei assim, maravilhoso. Isaías 50. Isaías 50, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela mais uma vez. Aposte tudo no que Deus disse. Abraão apostou até a mesma vida do seu filho. Porque ele sabia que Deus ia cuidar do menino. E olha o que diz lá em Isaías 50, 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmo tochas acesas, andem na luz dos seus fogos e das suas tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. A palavra de Deus diz assim para nós que tememos ao Senhor, amém? Você teme ao Senhor? A Bíblia diz assim, para você que teme ao Senhor, para você que tem uma palavra de Deus. Ele diz assim, mesmo que você ande no escuro, ou seja, mesmo que você não veja nada, mesmo que a olhos humanos parece que está tudo perdido. Ele diz assim, mesmo que você ande no escuro, que não tenha luz nenhuma. Ele diz assim, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Mesmo quando você não vê saída, mesmo quando você olha e com os teus olhos você diz assim, não tem mais o que fazer, eu vou morrer, não tem mais solução. Ele está dizendo assim, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que você não veja nada, ele diz assim, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Eu fico imaginando assim uma pessoa sem ver nada. E quando você se apoia em alguém, no braço de alguém, você começa a andar. E você sabe que aquela pessoa vai te levar. Queridos, é assim que Deus está dizendo, se apoie em mim. Mesmo que você não veja nada, se enrosque em mim, se enganche em mim. Porque eu tenho a solução. Porque eu sou Deus. E porque a vitória vai chegar. Se você colocar toda a tua confiança no que Deus disse, queridos, Deus vai trazer a luz. Deus vai dar a vitória para você. E aí ele diz assim, ele está falando de um outro tipo de pessoas. Ele diz assim, mas vocês que acendem fogo e que fornecem a si mesmo tochas acesas. Ou seja, você que quer dar um jeito e quer andar da tua maneira. Não é assim? Muitas vezes quando nós estamos numa situação difícil e nós não vemos saída, nós queremos dar um jeitinho. Nós queremos acender uma tocha para nós andar.
E ele está dizendo assim: vocês que acendem tochas para si mesmos. Ele diz assim: vocês se deitarão atormentados. Ou seja, se nós tentarmos resolver as coisas do nosso jeito, se nós tentarmos trazer uma luz vinda de nós mesmos, uma solução própria para algo, queridos, não vai funcionar. Porque a palavra de Deus diz assim, que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então, se você andar pela palavra, a palavra de Deus é a luz para os teus caminhos. Não são aquilo que os teus olhos estão vendo, mas é a palavra de Deus que é a luz. E Deus está dizendo: se vocês temem ao meu nome, se vocês obedecem à minha palavra, se vocês confiarem no meu nome e se vocês se apoiarem em mim, eu tenho a solução para todas as coisas. Aposte tudo no que eu disse. Aposte a sua vida no que eu disse. Por quê? Porque Deus não falha e a sua palavra nunca vai falhar. Mas se vocês tentarem acender uma luz própria, se vocês tentarem confiar em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, isso vai acabar em tormento. Isso vai tirar a paz. Mas quando nós confiamos no Senhor, querido, se você se apoiar nele, se você confiar a tua vida no que ele disse, pode ter certeza, querido, Deus não falha. Aposte tudo no que ele disse. Não ande por circunstâncias, não ande pelo que os teus olhos veem, não tente solucionar os teus problemas com a força do teu braço. Confie no Senhor, se apoie no Senhor, deposite toda a tua confiança naquilo que ele disse, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Somente a palavra de Deus, ela traz para nós realmente a direção correta por onde nós devemos andar. Porque não são o que os nossos olhos veem, é o que Cristo disse, é o que a palavra de Deus disse. É isso que tem que nortear a nossa vida. Não tente solucionar as coisas do seu jeito. Não tente fazer da sua maneira. Mas confie no que Cristo disse, porque a palavra dele é a luz verdadeira. Amém? Em nome de Jesus. Então, mais uma vez, olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: aposte tudo. Diga assim: aposte a sua vida no que Deus disse. Amém?